a rainha do céu vive no ato primeiro de Deus, como que isolada em sua glória, à espera de ser circundada por todos os seus filhos, que formarão a sua vida no mesmo ato eterno de Deus. Todas as obras de Deus formam unidade e se sustentam mutuamente. Assim, as Sagradas Escrituras sustentam o Evangelho e vice-versa. Assim também, este é o Evangelho do Reino da Divina Vontade, que ele faz Luís escrever. Assim também os novos sacerdotes que Jesus prepara, como os novos evangelistas do seu reino. 18 de janeiro de 1928. Eu estava seguindo os atos no querer divino e dizia comigo: como eu quereria encerrar-me no ato primeiro de Deus para fazer tudo com um único ato, a fim de poder dar ao meu Criador todo o amor, toda a glória, as suas próprias beatitudes e as alegrias infinitas, para poder amá-lo e glorificá-lo, como ele mesmo se glorifica e se ama. Que coisa não lhe daria eu, se estivesse naquele ato primeiro do fiat divino? Nada me faltaria para tornar feliz o meu Criador com a sua própria felicidade. E vendo-me impotente, rogava a minha mãe soberana que viesse em meu auxílio e com as suas mesmas mãos maternas me encerrasse naquele ato primeiro, onde ela tivera a sua perene morada, porque vivendo no divino querer, o primeiro ato de Deus era seu. Por isso podia dar-lhe o que queria. Mas enquanto pensava nisso, dizia para mim: quantos despropósitos estou dizendo! Contudo, o meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: minha filha, a Rainha do Céu, em sua glória e grandeza, está como que isolada, porque, tendo vivido ela só no primeiro ato de Deus, isto é, na plenitude e totalidade do querer divino, ela é rainha isolada, não tem o cortejo de outras rainhas que a circundem e a igualem na glória e grandeza que possui. Ela se encontra nas condições de uma rainha que, embora cercada por damas de companhia, por pajens, por amigos fiéis, que lhe fazem honra e lhe fazem companhia, nenhuma outra rainha igual a ela vem fazer-lhe a grande honra de cercá-la e de lhe fazer companhia. O que daria mais honra a uma rainha da terra ser circundada por outras rainhas iguais a ela, ou por pessoas de condição, glória, grandeza e beleza inferiores? A tal distância de honra e de glória entre quem é circundado por rainhas e quem é apenas cercado por outros, que nenhum termo de comparação se sustenta. Ora, a Mãe Celeste quer, deseja, espera o reino da vontade divina sobre a terra, no qual haverá almas que, vivendo nele, formarão a vida no ato primeiro de Deus e adquirirão a realeza e o direito de rainhas. Ver-se-á impresso nelas por todos com caráter indelével, que são filhas do Rei Divino, e como filhas, cabe-lhes o título e o direito de rainhas. Essas almas
terão sua morada no paraíso divino. Por isso, adquirirão nobreza de modos, de obras, de passos, de palavras. Possuirão tal ciência que ninguém as poderá igualar. Serão investidas de tal luz que a própria luz anunciará a todos que são rainhas, que viverão no palácio da minha vontade. Por isso, a rainha soberana não estará mais só em seu régio trono. Terá outras rainhas que a circundarão. A sua beleza se refletirá nelas. Sua glória e grandeza encontrará em quem se expandir. Oh, como se sentirá honrada, glorificada! Por isso, ela deseja quem queira viver no fiat divino, para formar para si as rainhas no ato primeiro dele, a fim de poder ter na pátria celeste o séquito de outras rainhas, que a circundem e lhe deem as honras que lhe são devidas. Depois disso, eu estava pensando, para que servirão estes escritos sobre a divina vontade? E o meu sumo e único bem, Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: minha filha, todas as minhas obras se dão às mãos, e esse é o sinal de que são obras minhas. Uma não se opõe à outra, ao contrário, estão ligadas entre si, sustentam-se mutuamente. Tanto é verdade que, devendo formar o meu povo eleito, do qual e no qual devia nascer o futuro Messias, desse mesmo povo formei o sacerdócio, o qual instruía o povo e o preparava para o grande bem da redenção. Dei-lhes leis, manifestações e inspirações, sobre as quais foram formadas as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e todos estavam atentos ao estudo dela. Por isso, com a minha vinda à terra, eu não destruí as Sagradas Escrituras. Ao contrário, confirmei-as, e o meu evangelho anunciado em nada se opunha a elas. Ao contrário, sustentavam-se mutuamente de modo admirável, e ao formar a nova igreja nascente, formei o novo sacerdócio, o qual não se afasta nem das Sagradas Escrituras, nem do Evangelho. Todos estão atentos a elas para instruir os povos, e se alguém não quisesse aurir dessa fonte salutar, pode-se dizer que não me pertence, porque elas são a base da minha igreja e a própria vida, com a qual são formados os povos. Ora, o que eu manifesto sobre a minha vontade divina e que tu escreves pode-se chamar o Evangelho do Reino da vontade divina. Nada se opõe nem às Sagradas Escrituras, nem ao Evangelho que eu anunciei quando estava sobre a terra. Ao contrário, pode dizer que é o sustentáculo de um e de outro, e por isso chamo os sacerdotes e permito que venham, que leiam o evangelho inteiro do céu sobre o reino do meu fiat divino, para que digam, como disse aos apóstolos: pregai-o por todo o mundo, porque eu me sirvo das minhas obras e do sacerdócio. E assim como tive o sacerdócio antes da minha vinda, para preparar o povo, e o sacerdócio da minha igreja, para confirmar a minha vinda e tudo o que eu fiz e disse, assim terei o sacerdócio do reino da minha vontade. Eis para que servirão as tantas coisas que te manifestei, as tantas verdades surpreendentes, as promessas dos tantos bens que devo dar aos filhos do fiat voluntas tua.
Serão o Evangelho a base, a fonte inesgotável, da qual todos auirão a vida celeste, a felicidade terrestre e o restabelecimento da criação. Oh, como se sentirá feliz aquele que, com ânsia, beber em largos sorvos nestas fontes dos meus conhecimentos, porque elas contêm a virtude de trazer a vida do céu e de banir qualquer infelicidade. Então, ao ouvir isso, eu pensava comigo na grande questão dos escritos sobre a divina vontade, que se encontram em Messina, levados pela bendita memória do venerável padre de França, em como eu e outros meus superiores os queremos absolutamente aqui, mas os superiores de Messina, encomendados rigorosamente pelo venerável padre, antes de morrer, querem mantê-los lá para publicação, quando a Deus aprover. Por isso, não se faz outra coisa, senão enviar cartas inflamadas de ambas as partes, eles para retê-los e nós para reavê-los. E eu me sentia toda preocupada, aborrecida e cansada, e dizia para mim: como pode o bom Jesus permitir tudo isso? Quem sabe não se desgosta também ele? E ele, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, tu estás preocupada, mas eu, de modo algum, nem me desgosto. Ao contrário, rejubilo-me ao ver o interesse que os sacerdotes tomam por esses escritos, que formarão o reino da minha vontade. Isso significa que apreciam o grande bem contido neles, e cada um quereria ter consigo um tesouro tão grande, para ser o primeiro a comunicá-lo aos outros. E enquanto perdura a questão sobre quem deve vencer, um se aproxima do outro para se aconselhar sobre o que fazer, e eu rejubilo-me que outros de meus ministros conheçam que existe esse tesouro tão grande, fazer conhecer o reino do meu querer divino, e sirvo-me disso para formar os primeiros sacerdotes do meu futuro reino do Fiat. Filha minha, é grande a necessidade de formar os primeiros sacerdotes. Eles me servirão como me serviram os apóstolos, para formar a minha igreja, e aqueles que se ocuparão desses escritos para publicá-los, difundindo-os por meio da impressão, a fim de dá-los a conhecer, serão os novos evangelistas do reino da minha suprema vontade. E assim como aqueles de quem mais se faz nome no meu evangelho são os 4 evangelistas que o escreveram com suma honra para eles e para minha glória, assim será para aqueles que se ocuparão em escrever os conhecimentos sobre a minha vontade, para publicá-los como novos evangelistas. Deles se fará mais nome no reino da minha vontade, com suma honra para eles e com minha grande glória, ao ver retornar ao meu regaço a ordem da criatura, a vida do céu sobre a terra, único fim da criação. Por isso, nessas circunstâncias, alargo o giro e, como pescador, pesco aqueles que me devem servir para um reino tão santo. Portanto, deixa-me fazer e não te atormentes com pensamentos. O desejo incontível da divina vontade de se fazer conhecer, receber e amar pelas criaturas move Luísa a querer envolver todos e toda a criação na invocação do seu reino. Finalidade do martírio da privação de Jesus, 22 de janeiro de 1928.
Eu estava fazendo meu giro no Fiat divino e queria arrastar tudo, céu e terra, a fim de que todos tivessem uma só vontade, uma só voz, uma só palpitação. Queria animar todos com a minha voz para que todos dissessem junto comigo: queremos o reino do teu querer. E para obter isso, queria ser mar, para fazer falar as águas, sol para dar minha voz à luz, céu para animar as estrelas e fazer todos dizerem: venha o teu reino, seja conhecido o teu fiat. Queria penetrar nas regiões celestes, para fazer todos os anjos e santos, a própria Mãe Celeste, dizerem: Trindade adorável, apressai-vos, não demoreis mais. Nós vos rogamos, vos pressionamos, que o vosso querer desça à terra, se faça conhecer, e nela reine como no céu. Ora, enquanto fazia isso e outras coisas, que seria demasiado longo escrever no papel, pensava comigo: e por que tantas minhas insistências e pressas, que parece que não sei fazer outra coisa senão pedir o seu fiat dominador sobre a terra? E Jesus bendito, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, se soubesses quem é que te impele, quem te faz tanto insistir, quem queria em ti mover tudo para pedir a vida, o reino da minha vontade sobre a terra, ficarias maravilhada. E eu, dize-me quem é amor meu, e ele, todo ternura, acrescentou: queres sabê-lo? É a minha própria vontade que a isso te impele, porque ela quer se fazer conhecer, quer reinar, mas quer a insistência da sua pequena filha, que, pressionando-a de todos os modos e movendo tudo, a chame com todos os meios, os mais potentes, a vir à terra. As tuas insistências são sinal e imagem dos seus suspiros e das suas infinitas pressas e insistências, pois ela quer se doar às criaturas. E como tu queres mover tudo, assim ela quereria mover tudo: o mar, o sol, o céu, o vento, a terra, para que todos movam as criaturas a reconhecê-la, a recebê-la e a amá-la. E ela, logo que se vir desejada, romperá os véus de todas as coisas criadas, e qual rainha e mãe que suspira por seus filhos, sairá do seio dela no qual estava escondida, e desvelando-se abraçará seus filhos, e reinará no meio deles, dando-lhes bens, paz, santidade, felicidade. Depois disso, passaram-se longos dias de privação do meu doce Jesus. Eu me sentia torturada, privada de força, tanto que, tendo tentado escrever o que ele me dissera nos dias passados, sentia-me impossibilitada de fazê-lo, e ele, vendo que eu não podia mais, e os grandes esforços que fazia para escrever, saiu do fundo do meu interior como alguém que desperta de um longo sono, e com um acento piedoso me disse: pobre filha, coragem, não te abatas. É verdade que o martírio da minha privação é terrível. E se eu às escondidas não te sustentasse, tu não poderias suportá-lo em vida, muito mais porque quem te martiriza é a minha divina vontade, e sendo ela imensa e eterna, a tua pequenez sente o peso da sua imensidão e se sente triturar sob ela. Mas sabe, filha minha,
que é o grande amor dela por ti, sua pequena filha. Por isso, sua luz não quer apenas restaurar a tua alma, mas também o teu corpo. Quer como que pulverizá-lo e animando os átomos do teu pó com a sua luz, com o seu calor. Quer remover qualquer germe e humor da vontade humana, para que tanto a tua alma quanto o teu corpo, tudo seja sagrado em ti. Ela não quer tolerar nada, nem sequer um átomo do teu ser que não seja consagrado e animado pela minha vontade. Portanto, o teu duro martírio não é senão a consumação daquilo que não lhe pertence. Não sabes que a vontade humana é a profanadora da criatura? Ela, quando encontra os seus pequenos acessos, as menores aberturas para entrar nela, profana as coisas mais santas, as mais inocentes, e o meu querer, que fez do homem o seu sagrado e vivo templo, onde pôs o seu trono, sua morada, seu governo, sua glória. Se a criatura permite pequenas entradas à vontade humana, sente que está profana seu templo, seu trono, sua morada, seu governo e sua própria glória. Por isso, o meu querer quer tocar-te em tudo, até mesmo na minha própria presença, para ver se o seu domínio é absoluto sobre ti. E se te contentas que só ela domine e impere em ti, tudo deve ser em ti vontade divina, para que ela possa dizer: estou segura, nada me foi negado, nem sequer o sacrifício da presença do seu Jesus, que amava mais do que a si mesma. Portanto, o meu reino está a salvo. Eu, ao ouvir isso, sentia-me fortalecida por sua presença e, ao mesmo tempo, amargurada por suas palavras. E, em minha dor, disse-lhe: amor meu, então tu não deves mais vir à tua pequena e pobre exilada, e eu como farei? Como poderei viver sem ti? E Jesus: não, não. E depois de onde eu deveria vir, se estou dentro de ti? Fica em paz, e quando menos esperares, eu me desvelarei, porque não parto de ti, mas permaneço contigo. Livro do Céu, volume 23, escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.